Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Obrigada pelo apoio de todos. Todos os dias está a chegar novos inscritos aqui no canal, sou muito grata a vocês. Sejam muito bem-vindos. Aos que são fiéis aqui ao canal, muito obrigada também, sou muito grata a vocês. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito pedido e quem já me segue aqui no canal, alguns sabem, outros não, também visto que está a chegar muitas pessoas novas, mas vocês aos poucos vão sabendo sempre um pouco mais de mim. E uma das coisas que vocês não sabem, muitos de vocês não sabem, é que eu sou brasileira. Eu nasci em Vitória, Espírito Santo, Brasil, sou capixaba da gema e eu sou brasileira mesmo de sangue, nasci lá, sou mesmo brasileira, minha mãe é mesmo brasileira, também nasceu lá, minha família toda é brasileira. E eu vivo em Portugal há 20 anos, eu cheguei aqui em 2002 e perguntam vocês porquê eu tenho esse sotaque, porquê eu vim morar para Portugal, como é que é viver aqui. E eu vou contar para vocês a vida do imigrante aqui em Portugal, a vida de um brasileiro aqui em Portugal e eu vou contar tudo para vocês ficarem a saber também um pouco mais sobre mim. Então, o que me fez vir viver aqui em Portugal, eu lembro-me e recordo-me que a minha mãe chegou perto de mim e disse-me que nós viríamos para Portugal a convite da minha tia e do meu tio, que já viviam aqui há alguns anos, aqui em Portugal, e que nós aqui iríamos ter condições de vida melhor, não é? Nós no Brasil até tínhamos condições, a minha mãe era esteticista, a minha mãe tinha as clientes fixas dela, mas na altura, isto foi em 2001, penso quando a minha mãe falou comigo, que nós viríamos viver para Portugal. Para mim foi um choque, porque eu não imaginava viver em outro país, eu não sabia o que me esperava, porque eu era uma criança, eu tinha 6 anos quando a minha mãe falou comigo. E pronto, mas aceitei muito bem e o que levou a minha mãe a vir para outro país, neste caso para Portugal, foi o facto, eu lembro-me das palavras da minha mãe, nós viemos à procura de melhores condições de vida, melhores condições de saúde, melhores condições escolar, porque eu recordo-me que ela disse que aqui em Portugal o acesso à saúde era melhor, as escolas eram melhores e na altura Portugal realmente era um país de terceiro mundo. Recordo-me bem essas palavras que a minha mãe utilizou para abordar o assunto comigo. Eu aceitei muito bem. Em 2002 viemos para Portugal, vim eu, a minha mãe, meu irmão mais novo, que na altura tinha 8 anos, o meu irmão era um bebê, tinha 2 anos, salvo erro. Veio também a minha prima e um primo, que são filhos da minha tia que já viviam cá, e a minha mãe. Nós viemos, eu recordo-me que saímos de Vitória, Espírito Santo, fizemos escala, penso eu até Rio de Janeiro ou São Paulo, não me recordo bem, e depois fizemos escala em França, em Paris. E eu recordo-me que eu era pequenininha, eu tinha muito medo de avião. Eu e a minha prima ficamos com medo de um avião muito grande, que nós íamos no Air France, a companhia aérea Air France, e é um avião muito grande, quem já anda neste avião sabe, é mesmo muito grande. E eu cheia de medo, cheia de sensações, mas correu tudo bem, graças a Deus. E recordo-me quando chegamos aqui, a sensação foi uma sensação boa, foi uma sensação que eu na altura também não tinha muita percepção, eu não sabia o que é que me esperava, mas eu acho que eu sempre fui aventureira desde pequena, então eu vim e estava contente e estava feliz e recordo-me que assim que chegamos em Lisboa, eu a ver o mar e a ver depois pisar na terra portuguesa, foi muito maravilhoso. E entretanto nós começamos a viver na Castanheira do Ribatejo e na altura, e eu penso que até hoje é assim, nós brasileiros quando chegamos em Portugal nós temos que ter sempre um apoio, não é? Um lugar para ficar, um familiar, alguém para poder dar um suporte. Este suporte para mim e para a minha mãe foi a minha tia e o meu tio, mas na altura foi um suporte bastante grande e somos muito gratas a eles e ficamos na casa da minha tia até a minha mãe conseguir um trabalho. Não me recordo bem, mas quando nós viemos com visto de turista, viemos só com visto de turista, o passaporte
e eu penso que a minha tia também tinha feito uma carta de chamada. Nós viemos, ficamos a viver algum tempo na casa da minha tia, até a minha mãe se orientar, arranjar um trabalho, mas eu vou dizer uma coisa muito sinceramente a vocês. É muito, muito difícil um brasileiro ou um imigrante chegar aqui e conseguir um trabalho sem documentação, sem estar legal. Isso é, as pessoas pensam assim, eu vou para Portugal porque é um país europeu e é fácil, eu vou chegar lá, vou trabalhar, vou estudar isto e aquilo. Mas não é tão simples assim. O imigrante aqui passa por muitas coisas, muitas lutas. Na altura, em 2002, eu até acho que era mais fácil. Ou será que não? Porquê? Porque Portugal tinha acabado de sair ali há pouco tempo da moeda do escudo para o euro e acho que as coisas acabaram por ser mais fáceis. Pelo que eu recordo de ter visto muitas coisas, eu acho que foi mais fácil para a minha mãe, porque entretanto, depois de uns meses, a minha mãe conseguiu um trabalho num cabeleireiro, não é? Que era a profissão dela, assistente esteticista, conseguiu, mas também acho que foi por cunha, porque a minha tia também trabalhava neste cabeleireiro. Depois a minha mãe trabalhou num café, que é um bar, que aí no Brasil diz-se bar, aqui é um café. A minha mãe trabalhou num café e eu entrei na escola. Infelizmente fui vítima de bullying, porque gozavam muito com o meu cabelo. Diziam que eu tinha cabelo de preta, diziam que eu tinha cabelo de esponja, diziam que gozavam comigo pelo facto de eu não ter condições ainda, porque a minha mãe não estava a trabalhar. A minha tia ajudou sempre no que pôde e o material escolar que eu tinha era o básico, eram os cadernos, as canetas e mesmo o básico que eu tinha, isso tiravam de mim, roubavam-me o meu material escolar. Eu recordo-me bem que tiravam os lápis de cores. Eu lembro-me que para eu ter uma caixinha, para quem é daquela altura de 2002, as coisas aqui eram mais caras. Então, uma caixinha pequena de lápis de cor custava ainda algum dinheiro. E a minha mãe não trabalhava, eu também não tinha abonos nem nada. E era difícil. E eu recordo-me que quem me comprou a primeira caixa de lápis de cor foi o meu tio Reinaldo. O meu tio comprou o meu primeiro lápis de cor para eu ir para a escola. E até isso, na escola me roubavam-me. Também sofri xenofobia por ser brasileira, porque gozavam com o meu sotaque, porque quando eu cheguei aqui eu falava brasileiro, então gozavam com o meu sotaque, mandavam-me eu voltar para a minha terra. Então eu sofri muito tempo calada, porque eu também não queria preocupar os meus tios, não queria contar a minha mãe, aos meus primos, para também não fazer eles sofrer. Então durante muito tempo eu guardei aquilo só para mim. Isso na 4ª série aqui em Portugal. Entretanto, frequentei a 4ª série, a minha mãe conseguiu arranjar um trabalho e também graças à minha tia, que foi uma cunha para ela ainda não tinha documentação. Passado esse tempo, a minha mãe começou a trabalhar e até que nós arranjamos o dinheiro, a minha mãe no caso, né, ela trabalhava, e arranjamos um dinheiro para termos a nossa casa. A minha mãe alugou uma casa, nós fomos para Bom Retiro, para outra localidade. A minha mãe arranjou uma casa, alugou, só que entretanto, aí eu estava a frequentar a escola, eu não tinha condições, a minha mãe não tinha condições ainda de comprar livros escolares. Na altura, os livros escolares eram pagos. Hoje em dia não, hoje em dia é grátis, graças a Deus. Mas na altura não, na altura tinha que se pagar. E como a minha mãe tinha as despesas de casa, tinha pouco comida, renda, e estávamos muito no início, nós não tínhamos essa condição de comprar livros. Então eu estudava tudo que a professora escrevia no quadro, tinha que passar, às vezes tinha que pedir livro emprestado às colegas, tirar cópia ou escrever à mão para poder estudar. Entretanto, o meu irmão ainda não tinha creche. A creche que a minha mãe tinha conseguido para o meu irmão era particular. Então, quando o meu irmão ficava doente, por exemplo, eu tinha que faltar à escola para ficar com o meu irmão em casa. Eu na altura tinha uns 9 anos, mais ou menos,
e eu tinha que faltar à escola para a minha mãe poder ir trabalhar. E eu ficava a tomar conta do meu irmão pequenininho, na altura tinha 4 anos, e eu ficava a tomar conta do meu irmão, faltava à escola para tomar conta do meu irmão. Entretanto, a minha mãe a trabalhar, só que aqui em Portugal é muito fácil nós nos perdermos. Eu digo nós porque é assim, como é que eu ia dizer? Sem ferir sensibilidades. Por exemplo, se nós encontrarmos amizades que bebem, nós também começamos a andar com aquelas pessoas e começamos a beber também. Se nós andarmos com pessoas que se drogam, nós também vamos andar com aquelas pessoas se nós tivermos a mente fraca. E isso infelizmente aconteceu. A minha mãe, pronto, teve umas certas amizades que também não eram das melhores e acabou por se perder ali um pouco. Entretanto, o tempo foi passando e o pai do meu irmão, porque não é o mesmo pai do meu, o pai do meu irmão que voltou para o Brasil, ele pediu à minha mãe que mandasse o meu irmão para o Brasil novamente. Meu irmão voltou para o Brasil, gostou-me muito mesmo, porque eu que sempre ajudei a cuidar do meu irmão, eu me esforcei muito para cuidar do meu irmão, e ele voltou para o Brasil e até hoje, o meu irmão já tem 20 anos, ele foi com 4, hoje ele tem 20 e até hoje eu nunca mais vi o meu irmão. Falo com ele por mensagem, mas pessoalmente eu nunca mais vi o meu irmão. Tanto também como não vejo a minha avó há 20 anos, que é uma pessoa que me criou, que eu tenho muita estima. Um dia eu vou contar mais aqui um pouco dessa história, porque eu também... Quem me criou quando eu era pequena foi a minha avó durante um certo tempo. E tenho muitas saudades dela. Beijinhos, minha avó. Se estiveres a ver este vídeo, mando-te um beijinho muito grande. Minha filha. Manda um beijinho para a Bisa. Pronto, o meu irmão volta para o Brasil, a minha mãe a trabalhar e eu fiquei ali também, acabei por ficar um pouco perdida porque a minha mãe trabalhava muito, a minha mãe tinha 2 empregos, saía de um e ia para outro, saía muito cedo de casa e voltava muito tarde, mas nesse tempo todo, infelizmente, a minha mãe perde o passaporte. A minha mãe perde o passaporte dela, em qual complicou muito a situação para ela pedir o título de residência, que é o que nos faz ficar legais aqui em Portugal, ou o visto de trabalho. Então o que aconteceu? Nós andamos ali muitos anos numa democracia, porque hoje em dia é tudo muito mais fácil de uma pessoa ficar legal em Portugal. Antigamente, em 2002, era muito complicado. Levávamos anos para ter uma documentação legal em Portugal. E pronto, com isso o tempo foi passando. Entretanto, voltei a viver com a minha tia por algum tempo. Depois, já estava a ficar ali na pré-adolescência, é quando é a minha vez de me perder. Eu me perdi, entretanto, depois fui mãe muito cedo e é aí que eu consigo buscar o meu primeiro documento. Eu consegui buscar o meu título de residência através do meu filho, foi aí que eu fiquei legal. E até lá sempre tive aqui e ali, passei muito perrengue, passei por muitas situações complicadas na vida, mas tive o meu filho muito novinha. Quem quiser que eu depois conte a história toda de eu ter sido mãe adolescente, deixa aqui nos comentários, porque eu fui mãe aos 15 anos, eu ia fazer 15 anos, porque o meu filho nasceu em fevereiro e eu fiz os 15 anos em maio. Entretanto, pego a minha primeira residência, foi quando a minha vida começou a andar para frente. Porquê? Porque consegui o meu primeiro trabalho assim, com carteira assinada. Eu tinha 17 anos e foi, meu primeiro emprego com carta assinada foi num lar de idosos, trabalhei lá durante 5 anos e sou muito grata. E não me arrependo de nada, voltaria a trabalhar num lar de idosos, porque os idosos precisam muito de atenção e carinho e eu conseguia dar isso a eles, eu gostava de dar isso a eles, eu tinha prazer de dar isso a eles e cuidar deles. E foi aí que a minha vida começou a andar para frente, aluguei a minha casa para mim e para o meu filho. Eu com 17 anos, depois fiz os 18
E foi aí que eu comecei a abrir os meus olhos, perdi nesse tempo, por desleixo meu, eu perdi, fiz o meu primeiro título de residência, depois eu comecei a trabalhar. Eu devia ter buscado o segundo título de residência, mas não tratei, eu era muito desleixada nesse aspecto. E deixei passar. Depois eu tive, passado 2, 3 anos, voltei a fazer a minha residência com muito sacrifício, muito custo, porque para nós ficarmos legais aqui é muito complicado. E pronto, graças a Deus consegui dar a volta por cima, tanto eu como a minha mãe. Hoje nós conseguimos ter a nossa estabilidade, hoje consigo saber o que eu preciso para tratar disto, tratar daquilo. A minha mãe acabou por ficar legal no país porque casou-se com o meu padrasto, que é o que eu chamo de pai, porque pai é quem cria, pai não é quem faz. Então não conheço o meu, como vocês sabem, eu tenho aqui um vídeo a falar aqui no canal, 15 factos sobre mim, e esse é um dos factos que eu digo aqui no canal, que eu sou filha de pai incógnito, mas Deus me abençoou com um pai que me criou e que ajuda a criar os meus filhos e que me trata como filho e trata os meus filhos como neto e trata a minha mãe muito bem, nunca nos deixa faltar nada. Beijinhos, pai, Carlos Diogo, eu sou muito grata a ti. E muitas pessoas pisaram-nos em cima. A minha mãe chegou a viver na rua, eu cheguei a dormir num carro com o meu filho e foram situações muito complicadas, por isso é que eu digo, quem não tem a mente aberta de pensar, não, eu vou para um país para trabalhar e conseguir juntar um dinheiro, não se arrisquem, porque eu vou para um país da Europa, porque vocês têm que vir com a mentalidade que Portugal é um país bom. Eu não tenho razão de queixa, eu sou muito grata ao país que me acolheu, mas têm que ter bastante atenção que é um país que custa porque nós aqui recebemos um ordenado mínimo de 600 e tal euros, e enquanto para arranjar uma casa é muito complicado, quando se arranja são casas absolutamente caras e pronto, alimentação é barato, mas todas as semanas, por exemplo, eu faço uma compra do mês, como vocês já viram aqui vídeos de eu fazer compras do mês, eu faço uma compra do mês de 200 euros, mas toda semana eu tenho que ir ao supermercado, comprar leite, comprar fruta, comprar pão, e nós temos que ter sempre um dinheirinho guardado, um dinheirinho extra para essas situações, porque não é fácil. E quem quer vir para Portugal, é um conselho que eu dou, venha com a consciência que queres trabalhar, venha com a documentação toda que seja preciso. Se vocês querem que eu faça um vídeo aqui no canal, para este vídeo não ficar muito grande, quem quiser que eu faça um vídeo para saberem quais são os documentos necessários para vir para Portugal e os documentos necessários para tratar da legalização em Portugal, eu faço um vídeo com muito gosto. Não vou falar neste vídeo porque senão vai ficar muito grande. Este vídeo é mais para vocês conhecerem um pouco sobre mim, porque eu tenho este sotaque, eu sou brasileira, mas tenho esse sotaque porque eu vivo aqui já há 20 anos. Então eu andei na escola com os portugueses, então acabei por apanhar esse sotaque, apesar que há pessoas que dizem que eu ainda tenho um sotaque um pouco angolano, mas isso também é normal, porque o meu marido é angolano, eu também já vivi em Angola, então é normal que eu fale assim um pouco de tudo, digamos assim. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários em baixo que eu respondo a todos com muito gosto. E eu precisava falar um pouco disso para vocês ficarem a conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Beijinhos grandes, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!